Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o tema escolhido de hoje é a série Os Donos do Jogo. Ela tem uma nota muito boa no IMDb, 7.3 de 10, ela tem 8 episódios. Ela é criada pelo Bernardo Barcelos, você deve conhecer ele pela série da Netflix também, DNA do Crime. Então vamos falar dessa série que está muito hipada, que é uma série que mostra a família dos donos do jogo do bicho, onde numa outra família de Campos de Goytacazes, onde que também está mexendo com o jogo do bicho e com maquininha de caça-níquel, o Profeta tem a ideia de fazer o que, pessoal? Como que vai ter o casamento do Búfalo com a Suzane Guerra, que é o pai dela foi uma das pessoas mais importantes do jogo do bicho, que tem a cúpula, que ela é liderada pelo Galego, pelo Coelho, pelo Marcinho e também pelo Guerra, que no caso agora vai ser o Búfalo no caso. Mas até aí beleza, até que o tal Profeta, que era um filho adotivo do Nélio, tem a ideia de fazer o que, pessoal? Deter as maquininhas de caça-níquel do Búfalo. E aí com isso, depois que ele detém, eles decidem escondê-la, só que o que ele não imaginava é que no dia do casamento, quando o Profeta foi lá, ele descobriu o que, pessoal? Ele foi com o irmão Nélio dele, ele descobriu o que? O Nélinho no caso, que na verdade essas maquininhas de caça-níquel era da cúpula do jogo do bicho, onde que o Búfalo estava entrando porque ele estava casando com a Suzane Guerra, principalmente que esses jogadores, esses donos do jogo do bicho, não davam valor e nem ouvido às mulheres. Por isso, os homens que se casavam com ela é que entravam na cúpula. E aí no dia do casamento, o Búfalo já descobre que roubaram as maquininhas de caça-níquel e já fica revoltado e quer matar o empresário dele, porque o Búfalo, como ele é um lutador de MMA, ele decide querer matar o cara que faz anos trabalhando para eles, o tal do Gerson. Só que o Profeta entra no meio do caminho e fala, não, é dia do seu casamento, não faz isso. E ele já aproveita, já que ele tem um charme e é um galã incomparável, consegue pegar a bela Mirna Guerra, onde que eles começam a ter um caso. E aí ele começa a armar o plano dele, que o plano dele é o que, pessoal? Ele conseguir entrar na cúpula. Só que o problema para entrar na cúpula é muito difícil, porque primeiramente você tem que ser casado com uma das mulheres, das filhas do jogo do bicho, para ter influência. E aí o Profeta vai tentando de todas as formas, até que ele decide fazer o que, pessoal? Como que ele tinha impedido a morte do Gerson, o Gerson fala, te devo uma, procura lá. Ele chega lá e faz uma oferta impressionante para o Gerson. O Gerson fica extasiado e decide aceitar. Só que o problema é onde que o Profeta vai conseguir essa grana. Ele consegue com a Leila. Pessoal, quem é Leila Fernandes? A Leila Fernandes, ela é casada com um Galego, que é um dos líderes da cúpula do jogo do bicho, junto com o irmão dele, o Xavier. E como ela é grata que o Profeta foi criado pela madrinha dela, ela decide ajudar ele para eles darem um golpe no Galego por trás, já que ela está negociando com o francês, onde que o Galego esnoba ele, fala um monte de besteira, mas o problema é que a gente descobre que a Leila está tendo um caso com esse Laurente, que é da máfia francesa. E aí com isso, o Galego não quer ele, mesmo ele não sabendo que a mulher dele está traindo ele, porque se soubesse ele já matava, só que o Galego também não é nenhum santo, ele está traindo ela com uma outra mulher, uma tal de uma dermatologista, onde ele compra uma clínica para ela. Enquanto isso a gente vai vendo que o Profeta vai mexendo os panos. Só que o Profeta, quando que ele vai conversar com o Gerson, vem o Búfalo e decide matar ele na porrada. Como eu disse, ele é um grande de um boçal. Quem está por trás de tudo é a Suzane, que é a filha do Jorge Guerra, que era um dos maiores influentes e ele já está com Alzheimer, então ele não consegue tomar as decisões. Tanto que o Búfalo que está falando isso. O Búfalo, depois que mata o Gerson, ele vê umas anotações e pergunta o dono do bar quem é que estava lá. Ele fala que é o Profeta, o Búfalo chega atrás dele e quando antes de matar, o Profeta fala que vai fazer o Búfalo render 3 vezes mais, porque onde que ele trabalhava em Campos de Goytacazes, ele fez o lucro do pai dele render muito mais. E aí o Búfalo decide acertar com ele. Só que aquele negócio, quando a esmola é muito grande, todo santo desconfia. E meio tempo ele vai fazendo o que, pessoal? Ele vai se relacionando com a Mirna, que a Mirna não quer ser comandada por homem e tudo mais. Mas mesmo assim eles decidem ser sócios. Por quê? Olha o que o Profeta faz. Como que o Profeta vai ser o dono
pontos, e principalmente o bar, um tal chamado maluco lá, pessoal, ele não aceita. Só que esse maluco, ele realmente é maluco, tanto que ele vai até pro Búfalo e mete a boca nele falando que ele quer que ele apague o profeta. Aí ele fala, falando o quê, mano? Você tá louco? O profeta trabalha para mim. E esse foi o maior erro. Por quê? Porque o profeta, junto com o irmão dele, clonaram a placa com a mesma moto, foram lá e roubaram justamente o anel que o Jorge Guerra tinha dado, que era da família, para mostrar que ele é o verdadeiro líder. Um anel de reconhecimento que ele está sendo aprovado pelo Jorge Guerra. E aí, como o profeta rouba isso, ele decide fazer o quê? Ele decide fazer uma lealdade com a Mirna, que odeia o Búfalo e está recebendo uma merreca perto do que ela merece, e ele dá esse anel como garantia para ela, falando que isso é a forma de ele mostrar que ele confia nela e que eles estão juntos para o que der ou vier. Beleza, pessoal, só que o grande problema é que o Búfalo é um completo tapado, pessoal. Tanto que o profeta vai levando vantagem, vai trabalhando para os dois lados, ainda mais para a Leila também, que vai trabalhando para ela, enquanto ela vai enganando o Galego e o resto da cúpula. Só que o grande problema é que acontece uma coisa inesperada. O irmão dele, o Esqueleto, decide fazer aquelas criptomoedas. Porque na realidade, pessoal, ele começa a enganar um monte de gente e principalmente, sabe quem? O filho do Galego, o Santiago, pessoal. Só que o grande problema é que quando ele estava indo tudo certo para o profeta, vem isso e acontece. E aí ele tem que fazer o que, pessoal? O Laurente, como ele está trabalhando com a Leila, ele dá 15 milhões para o profeta e fala que com esses 15 milhões ele vai ter que comprar um político lá para ele conseguir entrar no esquema e tudo mais. Só que o grande problema é que todas as pessoas e até os milicianos fazem uma arapuca, uma armadilha e encurralam o Sombra e o Esqueleto, onde o Sombra é o amigo de infância e namorado do Esqueleto. E aí ele fala, se você não devolver toda a grana, você vai ser apagado. Só que o grande problema é que ele gastou todo esse dinheiro em terrenos. E para recuperar esse dinheiro, como ele vai conseguir, pessoal? Ele tem que fazer o seguinte, ele pega os 15 milhões do Laurante, na verdade sobram 2 milhões, e entrega para todos esses milicianos e principalmente para o filho do Galego, porque o Xavier, que é o irmão do Galego, já tinha alertado a Leila que o filho dela estava fazendo cagada. E aí tinha que repor antes que o Galego descobrisse, porque se o Galego descobrisse, o filho dele estava perdido, literalmente. E aí, com isso, sobram 2 milhões, só que o grande problema é que como que ele vai pagar o francês, pessoal? Como ele vai conseguir gerar 15 milhões de um dia para o outro, até que a Mirna tem ideia do que, como ela está ficando com o corretor de uma família famosa, Suzane não é nada besta, ela faz com que ela passe o contato do namorado para alugar uma casa. Por quê, pessoal? Porque ele vai contar para a Mirna onde que fica a localização. Com isso, a Suzane tem a certeza que quem está ferrando o Búfalo é a irmã dela, a Mirna, junto com o profeta. Ainda mais que eles tentam se esquivar, só que a Suzane não é nada besta, pessoal. E aí, com isso, ela arma essa arapuca, onde foi o maior erro, porque o profeta, desesperado para conseguir o dinheiro, que agora que pagou os milicianos e conseguiu salvar a cabeça do Esqueleto, que é um idiota, que se achou esperto e tentou dar o golpe nos milicianos, pra você ver como é burro, ele faz o que, pessoal? Ele decide ir lá roubar o dinheiro. Só que quando ele vai lá roubar o dinheiro, o que acontece? O Búfalo, a Suzane já tinha avisado com o Búfalo que ia deixar um segurança de prontidão lá. O profeta junto com o Neninho entra lá, ele dá um tiro no profeta que acaba indo para o hospital. Só que quando acontece isso, o Búfalo não é tão burro quanto a gente imagina. Ele fala que toda pessoa que der baixa no hospital, ele vai saber quem é o traidor. E quem aparece para o Búfalo, quem é o traidor? O profeta que está trabalhando para ele. Quando ele descobre isso, ele decide dar ordem para matar. Só que a Mirna Guerra não é nada besta. Ela chega na cúpula, como se não quisesse nada, e antes que o Búfalo fosse lá falar alguma coisa, ela fala que ela está se relacionando com o profeta e ela quer casar com ele. Só que o profeta também está bastante ferido, e ainda para ajudar o francês está enchendo o saco da Leila. E aí o Galego, como não é nada besta e está vendo que ele quer roubar o espaço dele, ele fala para um policial falar que ele é pedófilo. E aí ele acaba sendo preso por um tempo
E aí o Laurent, mesmo ele ficando revoltado e quase matando a Leila, depois ele fala que ele estava num momento de estresse, ele pede desculpa para ela e fala que não precisa se preocupar com os 15 milhões, que o chefe dele está tranquilo. Só que quando ele dorme, pessoal, ela coloca digital no celular dele e descobre que ele está falando com o Búfalo, que o Búfalo quer que o Laurent leve o profeta para ele poder matar ele com as próprias mãos. E aí quando a Leila descobre isso, o que ela faz? Ainda mais que a gente descobre que o profeta é o filho dela, que ela teve com um dos seguranças do Galego, e ainda para ajudar, depois que ela escapou, conseguiu fugir, o irmão dele, o Xavier, foi lá, matou o namorado, o marido dela, e ela falou, pelo amor de Deus, não mata essa criança, eu imploro para você. E não sei como o Xavier decidiu acatar, levou a Leila de volta, e ela disse que ela levou ele no orfanato. Como a Leila sabia que o Laurent ia mergulhar, depois que ele tomasse o café da manhã, ela colocou um Boa Noite Cinderela. O que acontece, pessoal? Ele acaba morrendo afogado. E com isso ela consegue se livrar desse francês, só que por pouco tempo. E aí, beleza, aí acham estranho que ele morreu, até o Galego fala que não tem nada a ver isso por Gianluca, lá, que é o chefe do Laurent. Ele vai mostrando que eles não têm nenhuma culpa, que ele foi dopado e acabou morrendo. Em meio tempo a gente vê que o profeta se recupera. O que acontece? Ele decide casar com a Mirna, e quando ele casa ele já chega para a cúpula do Galego lá e fala que ele está querendo uma trégua. E o Búfalo também fala que quer uma trégua, só que era uma mentira, porque como a família e como o Búfalo foi e atacou uma bomba em Campos de Goytacazes, o profeta não deixou atrás. Ele foi na academia, onde que o Búfalo treinava a luta, e acabou ateando fogo nela. Com isso, acabou criando uma verdadeira guerra. Só que o Galego ficou putaço com isso. Mas aí, como que a Leila mexeu os paninhos e foi falar com a amante do Galego, ela falou falar pro Galego que o profeta estava com razão e não era para ele se meter. Daí beleza, pessoal. E aí o profeta vai ficando com a Mirna, vai tentando espaço na cúpula, até que a gente vê que vai começando essa guerra pessoal. Só que o grande problema é que o Búfalo quer a cabeça dele, custe o que custar. E aí o profeta, ainda o pai dele, o Nélio, fala para apagar o Sombra. Por quê? Porque falou que o esqueleto ele é completamente comandado pelo Sombra, que ele é a erva daninha e tem que se livrar. Só que o profeta, pessoal, não decide matar ele, que foi a maior burrice. O Sombra se vende pro Búfalo e fala que ele vai dar a cabeça da pessoa mais importante da vida do profeta, que é o irmão dele. Ele falou que se acabar com o Nelinho, o profeta já era, ele não tem psicológico. E aí com isso ele faz uma armadilha, só que o profeta não é tão trouxa. Ele consegue descobrir que tinha uma pessoa, a paisana, chega lá, intimida ele e fala, o que está rolando? Aí o cara chega e abre o bico, que era um policial lá corrupto, fala que o Sombra deu a ordem para matar o Nelinho. E aí eles fazem uma armadilha, porque o profeta quer ver com os próprios olhos que o Sombra é traidor. O guarda acaba matando o cara que ia matar o Nélio, e o Sombra ficou do lado de fora. Aí ele falou, o Sombra tá lá fora, o que nós faz? E aí ele chega, o Nélio dá um tiro nesse cara, e aí quando que vem o Sombra com a arma, vem o profeta pelas costas e dá um tiro nele e mata. Fala, pô, você era meu irmão, você era meu camarada, não sei o que, e acaba matando. Só que o grande problema é que quando que eles vão se livrar do corpo, umas crianças como testemunha dão a descrição do profeta e do Nélio para um dos seguranças do Búfalo, de um policial lá que está trabalhando para ele. E com isso ele grava um depoimento com esse moleque. Por que é importante, pessoal? Vou chegar lá, porque tem muita história ainda. Até aí, beleza. Aí quando que a gente vê que tudo está dando errado para o Búfalo, um dia que está tendo uma das festas da escola de samba, a Mirna acaba apanhando da Suzane, e aí quase o primo dela acaba morrendo. Com isso acaba formando uma verdadeira guerra. Até que o profeta decide fazer o que, pessoal? Como ele sabe que a Suzane é a cabeça, ele chega para a Suzane e faz uma proposta. Eu vou dar uma arma para você, vai ter uma festa fantasia, você esconde ela no banheiro que eu mato o Búfalo com as próprias mãos. Aí beleza, a Suzane confirma essa história, fala que ela vai ajudar a matar o Búfalo, só que todo mundo sabe que ela jamais mataria o Búfalo porque ela ama ele, ainda mais que ela botou uma bomba dentro do carro justo no funeral do pai dela para tentar matar o profeta, e acabou matando o Riva, que era um motorista de anos delas.
eles decidem fazer essa proposta, ela aceita, ela liga pro Búfalo, fala que ele ama ela, que eles pretendem ter um filho depois que tudo acontecer, depois que ele acabar com o Profeta. Só que o Profeta não é nada besta. No meio do caminho ele cerca o Búfalo, fuzila ele mesmo com um carro blindado e acaba matando ele. Quando a Suzane descobre isso, está o segurança que gravou o depoimento da criança, vem e fala que quer 500 mil para ele soltar esse vídeo. Só que o grande problema, pessoal, o Profeta chama um dos amigos dele para descobrir quem é que está querendo esse dinheiro, porque mandou esse vídeo para ele também pedindo 500 mil. Só que o Profeta não é nada besta, e ele vai mostrando a foto de vários policiais e fala, deve ser esse cara aqui. E aí ele mata esse cara, e aí ele decide fazer o que, pessoal? Ele decide pegar a Suzane, levar para um lugar, e aí antes de matar ele tem um momento de lucidez. Ele decide fazer o que? Decide deixá-la viva, falando que ela vai sumir do mapa da irmã, e com isso ela vai receber uma mesada mensal. E aí beleza, ela sai da história, a menina vai atrás, não sabe o que aconteceu, o Profeta não falou nada. E aí para encerrar a história, tem o desfile das escolas de samba. No dia do carnaval, o Profeta decide ir lá falar com a cúpula, só que o grande problema é que, como teve uma pessoa que tirou foto mostrando a Leila falando, negociando com um velho, que é no caso o pai do Profeta, o Xavier reconheceu esse velho e descobre que esse cara que está lá, o Profeta, é o filho que ela teve com segurança, que ele não teve coragem de matar. Só que o Xavier, pessoal, ele é uma pessoa medrosa, uma pessoa frouxa, não tem coragem de contar para o irmão, porque sabe que o Galego jamais ia perdoá-lo e ia matá-lo. O Xavier decide encarar a Leila falando isso, ela fala, não fala isso não hoje, Xavier. Hoje é dia de festa, amanhã a gente conversa. E aí, para sorte dela, pessoal, o Xavier vai para casa, bebe um monte de comprimido, bebe todas e acaba se suicidando, só que ele deixou uma carta de suicídio. Só que como a Leila não é nada besta, e quando descobre que através do filho que ele acabou se matando, ela já liga para o Profeta e fala, ó, vai lá no quarto tal, que eu acredito que ele deve ter deixado uma carta para o Galego. Se o Galego descobrir sobre você, eu vou morrer e você também. E aí ele chega lá, ele encontra a carta, onde que o Xavier estava falando que o Profeta era filho da Leila. E aí quando ele descobre isso, ela liga para ele, fala, deu tudo certo, tinha carta, ele mente, fala que não, pessoal, que não tinha carta nenhuma. Ele pega a carta, lê, fica completamente revoltado, né? Quando ele descobre que ela é a mãe verdadeira dele, que ele jamais imaginava. Antes de terminar, a gente vê que o Santiago vai entrar para a cúpula no lugar do irmão do Galego e termina dessa forma. Pessoal, vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Eu gostei bastante da série. É uma série tão boa quanto a DNA do Crime, que é a mesma série criada por esse mesmo autor. Mas, pessoal, no começo eu achei ela um pouco, demorou assim para desenvolver. Mas perto do final ela ficou muito boa, tem uma história muito legal. Lembrando que ela é baseada na história real lá do Jogo do Bicho, da família do Jogo do Bicho. Lógico que teve várias coisas que inventaram que não tinha, né? Mas no geral assim, ela vale toda a fama, lembrando que ela já foi renovada para a segunda temporada. Então, devido a esses motivos, eu gostei bastante, mas deixou algumas coisinhas a desejar. Eu dou uma nota 8. E aí, vocês concordam ou não com a Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Nós que sejam bem-vindos, que se reconheçam, continuem firme. Rumo aos 400 inscritos. Muito obrigado a todos. Até a próxima.